julho. Se eu não me engano, agora são umas 11h15, 11h20. E eu estou terminando de me arrumar para ir no centro da cidade. Eu decidi que eu vou fazer um mini glow up aqui no meu quarto, porque ele tá com uma carinha já meio triste, já não tem mais personalidade, ele só tá existindo. Decidi que neste quarto eu vou fazer tipo um estúdio, ou um closet, como vocês querem chamar. Vou fazer um mini tour pra vocês verem como é que ele vai estar agora. Gente, entrando, ele não é muito grande, ele tipo literalmente cabe um guarda-roupa. Aqui tem a cortina, deixa eu... a cortina. Ali tem um lugarzinho onde eu faço as coisas, que tá uma zona, nem arrumei por nada. Aqui tem a minha ring light, a outra eu joguei fora. E aqui tem uma parede bem espaçosa, bem legal. Só que assim, tá vendo que ela tem uns negocinhos, uns buracos meio chato, uns fios. Ela tá meio quebrada ali em cima, vocês conseguem ver? Então, essas coisas que eu quero arrumar. Essa é a parede, outra parede vaga que eu tenho, que... ela não tem muita graça, aquilo ali são roupas, ignorem as roupas, e aqui é uma bagunça. O meu guarda-roupa, gente, ele é assim, ele é gigante, então ele ocupa, tipo, o quarto todo. Mas eu acho que dá uma vibe. Depois de muito pesquisar, eu decidi que eu quero transformar o meu quarto / closet com um tom de paletas mais neutros, puxado pro preto, branco, bege, marrom, dourado. E eu achei no Pinterest umas ideias de quarto bem legal, que se chama Fashion Room, aquele quarto no estilo mais de modelo, uma coisa assim mais aesthetic, puxado pro famoso New York. E assim, gente, eu adorei demais essa estética. Fazia um tempo que eu tava namorando essa estética, mas eu fiquei com muito medo de mudar. Então, hoje nós vamos procurar umas penteadeiras e algumas decoração para o meu quarto. Eu já tinha uma penteadeira em mente, então eu só tava dando uma olhada mesmo qual seria o tamanho, qual seria a cor. Então eu fiz várias pesquisas, entrei em várias lojas pra poder procurar o que eu tava em mente. Só que assim, gente, parece que quando a gente vai em loja física, não é tudo aquela mesma coisa que a gente já tem visto no site. Então eu dei mais umas olhadinhas e eu voltei pro site e fiz o pedido dela antes que demorasse demais pra chegar. Logo depois a gente já foi atrás de tecidos pra poder fazer tapete, almofada, porque eu tava querendo alguma coisa no estilo mais maximalista. E assim, gente, eu fiquei obcecada em alguns tecidos, só que aí eu descobri que não tinha ninguém pra poder fazer o tapete e a almofada, então eu só fiquei olhando mesmo. A minha avó, ela pegou um tecido pra poder fazer uma colcha e eu adorei essa estampa de zebrinha. Eu fiquei, tipo, muito triste por não poder levar ela. E, gente, quanto mais eu olhava pras coisas, mais eu sentia vontade de levar e mais eu lembrava que não tinha ninguém pra poder fazer o que eu queria. Então eu só ajudava mesmo a minha avó a encontrar as coisinhas pra ela. E nessa eu tava decidindo os tons que eu queria pro meu quarto. Como eu queria coisinhas diferentes pro meu quarto, eu dei pesquisada em vários lugares, tanto na lojinha de madeira, tanto em lojinha de R$1, porque eu estava afim de fazer uma coisa assim bem diferente. Fui atrás de espelho, quadro, tudo que tivesse ao meu alcance eu ia pegar. E tipo assim, gente, eu nunca andei tanto igual andei nesse dia. Eu estava procurando um espelho grande que coubesse meu corpo todo. Como eu não sou uma pessoa muito alta, eu encontrei de primeira. Só que eu não tinha gostado muito dessa coisa em volta do espelho, por eu achar muito grande. Eu achava uma coisa muito grotesca. Mas eu dei o meu jeito quando eu cheguei em casa e levei esse mesmo. Isso, que coisa mais fofinha. O que eu vou usar? É mesmo, né? Será que não dá pra fazer nada com isso aqui? Não, só colocar o molho. Ai, que coisa mais linda. Aqui, que é de 17, é redondo e tem esse aqui dourado. Gente, eu achei tão simples, acho que eu peguei o dourado. Eu acho que esse aí é 20, 30 reais. Não, esse aqui, ó.
Nesse dia eu tirei pra poder arrumar as coisas do quarto, eu tirei tudo o que tinha no quarto pra não poder sujar, pra ver o que eu iria mudar. E assim, gente, eu decidi que eu ia tampar os buraquinhos da minha parede. Eu tinha comentado no começo do vídeo que os buraquinhos era uma coisa que mais me incomodava, então eu comprei um pacotinho de gesso pra poder colocar nos buraquinhos da parede. E, gente, de verdade, foi uma experiência muito legal, mas dá muito trabalho, porque ele seca muito rápido, então toda vez que eu pegava pra poder passar na parede, ele já tava duro, então, tipo assim, não foi uma experiência tão legal. Aposto que se fosse com outro material seria um pouco mais prático do que com o gesso, mas como era eu sozinha, eu tinha que me virar de alguma forma. Toda vez que eu parecia pegar prática com o gesso, alguma coisa deve errado, então sempre eu tinha que ficar parando pra poder fazer mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco. Nessa parte eu tava colocando nas imperfeiçõezinhas da parede. Tente que, se vocês repararem bem, tinha muitas coisinhas quebradas, então eu fiz de tudo pra poder deixar bem lisinho, bem retinho, e eu acho que eu me superei, hein? Eu já estava me sentindo uma pedreira de carteirinha, e nessa parte eu fui arrumar a parte de cima da porta, que assim, gente, tava muito quebrada. Eu passei muitas horas tentando colocar o gesso, e aí caía, e eu tinha que preparar mais um pouco, porque tava muito duro. Então, tipo assim, esse deu um pouco de trabalho. Eu fiquei um dia fazendo ele, e só que no outro dia já deu tudo certo, já tinha secado e ficou assim. Mesmo ele tendo ficado um pouco torto, no outro dia eu tentei lixar pra poder deixar ele um pouquinho mais reto, e parece que deu certo, ficou mais ou menos aceitável. Logo em seguida, depois de um dia, eu fui e comecei a passar tinta, mas nesse dia em questão eu tinha preparado a tinta errada. Vocês conseguem ver que na parede ela não tá aparecendo nada? Então, eu misturei com muita água e aí ela ficou muito aguada, só que aí depois de um tempo ela secou e começou a pegar mais uniforme, então no final deu tudo certo. Decidi pintar a parede de branco porque eu estava querendo uma paleta de tons mais suaves, mais neutra, então eu deixando a parede branca na minha cabeça ia fazer muito sentido com os tons de cores dos móveis da casa, então eu só fui retocando ali com um pincel algumas partes que eu não conseguia alcançar, que o rolo não alcançava, e assim, gente, a parede ficou divinamente linda. Eu esperava menos de mim. Sempre que você puder, peça ajuda alguém, porque nesse dia eu tinha me matado de pintar a parede e no mesmo dia eu ia trabalhar. Pra mim foi muito cansativo. E, gente, olha esse chão. Tava uma nhaca de sujeira de tinta, mas a parede, o resultado ficou assim. Isso aí não tinha secado ela ainda. No outro dia já, eu consegui pintar as outras duas paredes que faltavam e assim, elas foi bem mais rápida do que essa do meio, porque por ela ser mais alta, maior, ela era mais torta. Então, tipo assim, eu ficava demorando demais pra poder acertar os errinhos. E, tipo assim, no mesmo dia, eu acabei de pintar o quarto todinho. No total, durou em torno de 2 dias pra pintar o quarto. E é isso, gente. E o resultado dela, gente, ficou assim, as duas paredes, no caso as 3 paredes, bem pintadinhas, todas branquinhas, em perfeitas condições. No mesmo dia eu consegui esfregar o chão, porque o chão tava com muitas pintinhas, então eu já tava indo pra parte da limpeza, pra poder me adiantar mais nos outros dias, que era só montar os móveis que estariam chegando. Exatamente 3 semanas depois, a minha penteadeira chegou e ela veio toda embaladinha, toda bonitinha. E nesse mesmo dia, eu pedi pro meu pai vir me ajudar a montar ela. Enquanto que ele ia montando a penteadeira, eu ia reformando o espelho que eu tinha comprado. Ele era no tom cinza, então eu comprei um envelope preto pra poder envelopar ele, pra continuar com a cor da penteadeira.
Uma parcela de coisas eu comprei na Shopee e na Shein, então eu vou deixar o ID desse cabideiro aqui embaixo, vocês estão vendo. E assim, gente, eu paguei super baratinho nele. Eu comprei pra colocar algumas peças de roupa pra dar um charmezinho aqui no quarto. Enquanto isso, o meu pai foi terminando de arrumar a penteadeira. E assim, gente, essa penteadeira deu trabalho. Foi o total de 1 dia e meio. Meu pai não conseguiu arrumar tudo. E eu tive que pedir pro meu primo vir me ajudar. E no final ela ficou assim. Ai, ela ficou muito linda. Eu tô apaixonada nela. No mesmo dia de madrugada, quando eu saí do serviço, eu tive a brilhante ideia de instalar essas bolinhas que veio junto da penteadeira. E eu tive a capacidade de colar tudo errado, então eu tive que tirar e colocar tudo de novo. Eu devia ter colocado uma por uma e depois ter colado, mas eu tive a brilhante ideia de colar tudo junto. Mas ela veio funcionando tudo bonitinho. E assim, gente, eu fiquei muito contente. Meu Deus, acho que é a minha primeira penteadeira. Assim que eu tive linda, eu arrasei na minha escolha. Olha que coisa mais perfeita. Ficou meio torta ali, mas a gente ignora. Nesse dia, eu peguei pra poder fazer os retoques gerais no quarto, instalar o restante das coisas. E assim, gente, eu adorei demais, só colocando as coisas. E aproveitei pra poder pintar a porta de preto, porque a cor dela não tava combinando nada com o restante do quarto. Então eu preferi pintar de preto e achei que deu um total charme. Ficou lindo, divino. Gente, depois de quase 1 mês, eu voltei aqui pra vocês. E assim, eu tô muito animada com o pouco resultado que eu já tive ao pintar, passar o gesso nas paredes. E assim, eu estou muito contente. E agora chegou a melhor parte, que é a decoração. Contar um pouco do processo pra vocês. Não foi tão difícil do jeito que eu esperava, que eu achei que eu ia demorar mais no quarto. Só que bateu no recorde 1 mês. Porque, gente, eu tinha que ficar parando porque eu trabalho. Então toda vez eu tinha que dar uma parada, tinha que esperar, dar uma parada. Não deu pra fazer, tipo, em 1 dia. E a penteadeira também demorou demais pra chegar. Ela chegou em 3 semanas. Eu fiquei, tipo assim, muito triste, porque eu queria ter terminado esse vídeo logo. Assim, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então imagina, pra mim, trabalhar pensando, ai meu Deus, quando que a penteadeira vai chegar? Mas finalmente ela está aqui e vocês estão apoiados nela. E assim, eu tô muito feliz com cada detalhe do quarto, que por mais simples que seja, é uma conquista, né, gente? Quando a gente não tem muitos dinheiros, a gente fica feliz com um pouco que Deus nos dá. Então, tipo assim, eu tô muito realizada. Gente, como vocês viram, eu estava atrás de uma decoração exata, só que eu não encontrei muitas das coisas que eu queria. E então, um pouco eu tive que comprar pela internet. E mesmo assim, ficou faltando. Eu tava atrás de um tapete. Gente, eu passei o maior sufoco com esse tapete, porque eu falei assim, não, tem que ser de estampa de algum animal. E agora eu tô muito nessa vibe de oncinha. E eu não achei o tapete de oncinha. Eu fiquei tipo, meu Deus! Eu não achei nenhum tecido que remetesse ao animal. Mas eu encontrei um que era no estilo de zebra. E tipo assim, gente, eu adorei aquele pano. Eu adorei aquele maximalismo, eu adorei tudo. Só que o problema não era isso. O problema era comprar o pano e fazer o tapete. Gente, eu não sei costurar. Eu fiquei chateada e não comprei o tecido pra fazer o tapete. Mas eu espero que o tapete não influencie em nada do quarto. Porque se ficar, eu vou ficar muito triste. Mas, gente, vamos começar a nossa decoração, que eu quero mostrar pra vocês tudo que eu comprei. Vamos lá.
nada, mas a gravação ficou aí com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado, assim como eu. Deu trabalho, mas no final eu gostei bastante, achei que ficou, tipo, muito minha cara. E se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreva aqui no meu canal e compartilha. Vai que alguma amiga de vocês também gostem dessa estética. Compartilha esse vídeo pra poder me ajudar. E não esqueça de comentar o que você achou também, que a sua opinião também é muito importante pra mim. Então, é isso. Um beijo, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau!